Jesus, ele esteve, desde o momento em que ele foi levado, preso, Jesus, ele passou por dores, por sofrimentos, Jesus passou por humilhações. E durante todo aquele trajeto, assim como eu, você também teria muitas coisas a pedir. Talvez nós pudéssemos pedir que parassem de bater, que parassem de cuspir, que parassem de xingar, que parassem de maltratar. Mas a palavra diz que Jesus, ele foi levado como uma ovelha ao matadouro e ele não abriu a sua boca. E ele não reclamou, ele não reivindicou nada, mas ele foi levado até a cruz e ali ele foi entregue, ele foi crucificado. E em ser crucificado, colocado naquela cruz, a palavra diz que Jesus, ele disse algumas frases que nós falamos durante essa campanha. E essa frase que Jesus disse, no versículo que nós lemos, Jesus, ele disse assim: eu tenho sede. Tenho sede. Amados, quando nós lemos aí no livro de João, que Jesus disse, eu tenho sede, a palavra de Deus nos ensina que já havia lá nos Salmos sido revelada uma palavra de que Jesus, ele pediria água, ele diria, tenho sede, e lhe seria oferecido vinagre no esopo. E aí diz assim, olha, a palavra do Senhor, para que se cumprisse as Escrituras, Jesus disse, tenho sede. Para que se cumprisse as Escrituras, é que Jesus fez isso. Quando nós lemos em João 19, 24, quando se falava a respeito das vestes de Jesus, que os soldados tiravam sorte, ali naquele momento eles diziam assim, não rasguemos, falando sobre as roupas de Jesus, não rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. E aí a palavra do Senhor, aqui João nos ensina dizendo assim, isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. E foi exatamente isso que aconteceu. Amados, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Semana passada, o Alex esteve pregando aqui, e eu achei muito interessante a interatividade do Alex com os irmãos da live, e eu quero, bons exemplos a gente segue, né, irmãos? Então eu quero te convidar, se você crê nisso, escreve aí no comentário, nada acontece por acaso. Talvez, para as pessoas que estavam ali assistindo aquela cena de Jesus sendo crucificado e que não conheciam as Escrituras, ao verem aqueles acontecimentos todos, eles podem ter pensado assim, coitado de Jesus, pediu água e deram a ele vinagre. Será que você mesmo já não pensou isso? Coitado, quanta maldade. Mas a própria palavra nos ensina que isso é profético. Isso já estava determinado por Deus que aconteceria. Porque, amados, nada acontece por acaso. Nada sai do controle e nem da soberania do nosso Deus. O nosso Deus, ele nunca é pego de surpresa. O nosso Deus, amados, ele sabe de todas as coisas. Olha só, Romanos, capítulo 8, versículo 28. Se você quiser abrir comigo. Romanos, capítulo 8, versículo 28. A palavra do Senhor nos diz assim.
Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Nada acontece por acaso. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amados, nós estamos vivendo uma circunstância de reclusão por conta de uma pandemia, um isolamento, por conta de um vírus. E aí nós ficamos procurando de quem é a culpa. A culpa é da China, a culpa é do morcego, a culpa é do governante, a culpa é de quem não usa máscara. Amados, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você ama Deus? Fique em paz. Mas pastora, quantas pessoas estão morrendo? Quantas famílias estão perdendo entes queridos? E não só pessoas que não conhecem a Deus, mas pessoas que servem a Deus. Eu vou continuar afirmando para você. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Nós precisamos entender, amados, que nada acontece por acaso. Nós precisamos entender que Deus, Ele age em nosso favor porque Ele nos ama. Um pai, se ele precisar repreender o seu filho para protegê-lo, ainda que o pai precise de alguma forma castigar o seu filho, mas é por amor, amados, Ele não vai deixar de fazer isso. O nosso Deus, porque nos ama, Ele não nos priva de vivermos as consequências daquilo que nós plantamos. Nós temos constantemente afirmado o versículo da palavra do Senhor que está lá em 2 Crônicas, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Amados, o Senhor, ainda que precisemos passar por momentos de dificuldade para voltarmos para Ele, o Senhor não vai nos privar. Nós vivemos um tempo em que, porque somos pais, muitas vezes não queremos que os nossos filhos se frustrem, não queremos que os nossos filhos se entristeçam, não queremos que os nossos filhos tenham descontentamento. Queremos gerar nos nossos filhos uma satisfação a qualquer custo. E nós sabemos que isso tem feito com que seja gerada uma geração fraca. Uma geração que, se é amiguinha da escola, não dividiu a bolachinha, a criança chora e liga para que a mãe venha buscar. Se o colega diz, se ele não permitiram que ele brincasse com a bola, ele tenta o suicídio, ou ele se esconde e se mutila, porque isso enfraquece. Nós precisamos, amados, entender que o nosso Deus é o melhor Pai de todos. Por isso Ele não nos priva, nem mesmo de sofrimentos, porque nada sai do controle dEle. Tudo está no domínio das mãos dEle, e Ele faz todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É para o nosso bem. Nada sai do controle das mãos do Senhor. Nada é algo que o Senhor não tenha conhecimento. Quando nós falamos a respeito, amados, de Jesus ter dito, tenho sede, nós precisamos entender que Jesus, ele havia, naquele momento, passado por aquela cena, quando ele diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? No original,
Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani, né? Que significa a mesma coisa. Jesus passou por um momento de ausência de Deus, por um momento em que algo precisava também ser corrigido, que era o distanciamento do homem de Deus. O homem estava distante de Deus. Jesus que precisava, que nós precisávamos, que Jesus estivesse passando por tudo aquilo que nós passamos, ou passaríamos, ele também experimentou a ausência de Deus. E aí, nós vemos que Jesus, por experimentar essa ausência de Deus, a palavra nos diz que ali, ele diz: tenho sede. Não era sede de água, não era sede humana, não era sede de satisfazer a sua carne, mas era sede de Deus. Amados, todos nós temos sede. Uns têm sede de justiça, outros têm sede de prosperidade, outros têm sede de cura, sede de libertação. Mas nós precisamos reavaliar as fontes onde nós temos buscado saciar a nossa vida espiritual. Se humanamente, fisicamente você tem sede de água, H2O, você precisa ir até a torneira, até o filtro, até um lugar onde forneça essa água. Mas se você beber uma água contaminada, você vai adoecer. Se você beber uma água que não seja pura, você vai se contaminar, e na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Mateus 24, versículos 24 e 25. Se você puder abrir a palavra do Senhor e ler comigo, Mateus, capítulo 24, versículos 24 e 25. Jesus, ele disse assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Amados, nós precisamos reavaliar as nossas fontes de saciedade espiritual. Onde é que nós temos buscado saciar a nossa sede? Veja que muitas vezes nós podemos até ser arrogantes em dizer assim: mas eu vou até a fonte da água da vida e eu vou buscar saciar a minha sede em Jesus. O que Jesus está dizendo aqui, amados, é que nos últimos dias os falsos cristos apareceriam. E haveriam falsos profetas que enganariam até quem? Até a mim, até você. O que Jesus está dizendo é que todos nós, se não vigiarmos, se não estivermos atentos, todos nós estamos sujeitos a sermos enganados. Sabe quando que você não é enganado? Quando você está satisfeito. A insatisfação nos faz aceitar qualquer coisa. Amados, imagina você com fome, mas muita fome, muita fome. E alguém fala para você assim: olha, eu tenho aqui um pedaço de pão, mas é um pão duro. Eu não tenho nem a margarina para você passar no pão. Vai ter que comer a seco. Uma pessoa com muita fome, ela come. Se você estiver com muita fome e alguém disser para você assim: olha, mas está gelado, é uma comida gelada, a gente come. Por quê? Porque a insatisfação tira de nós o poder de escolha. Mas quando nós estamos satisfeitos, quando você está bem, está satisfeito, e alguém diz para você assim: quer comer alguma coisa? E porque você está satisfeito, você vai pensar: puxa, o que eu quero comer? Você já foi no supermercado de estômago cheio?
Você chega lá no supermercado, ou talvez na padaria, você olha na vitrine da padaria e você fala assim: o que eu quero comer? Ah, eu já almocei, eu já comi alguma coisa, eu nem estou com fome. O que será que eu quero comer? Aí você fica escolhendo. Mas quando a gente vai no supermercado com fome, o que acontece? Né? Quando eu vou no supermercado com fome, eu não pego nem cesta, quanto mais carrinho. Porque parece que a gente quer ir pegando. Por quê? Porque eu estou com fome, então eu quero alguma coisa. Amados, na nossa vida espiritual não é diferente. Quando nós estamos satisfeitos com Deus, quando o Senhor Jesus ele tem saciado a nossa fome, quando nós temos buscado em Deus, nós não vamos buscar em outro lugar. Nós vamos dizer assim: eu vou comer um pão que não é o pão que o meu pai me deu. Eu vou comer em uma mesa que não é a mesa que o pai tem me oferecido. Eu vou comer de um pão que não é o pão da vida. Não. Eu preciso comer do pão da vida. Eu quero comer da mesa que meu pai colocou. E porque eu não estou morrendo de fome, eu não tenho pressa. Então eu posso buscar ao Senhor. A pessoa, quando ela tem fome e ela não tem onde saciar a sua fome, ela aceita qualquer coisa. Algumas vezes, queridos, nós vemos coisas que para nós parecem até absurdas. Parecem coisas, a gente fala assim: mas é tão óbvio que a pessoa está sendo enganada. É tão óbvio que aquilo não vai trazer nenhum bem sobre a vida dela. Por que ela se sujeita a isso? Porque ela tem fome. E ela não tem, ela não conhece a fonte. Quando nós conhecemos a fonte, nós nos tornamos mais seletivos. Nós não nos satisfazemos mais com qualquer coisa. Tem uma canção que nós cantamos que quem já pisou no Santo dos Santos não entra mais em qualquer lugar. Depois que nós experimentamos da água da vida, nós não temos mais sede. Então não vem me oferecer uma água suja, uma água contaminada, porque eu não vou tomar. Essa é a diferença, amados. 1 João 4, versículo 1 diz assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O que é um falso profeta? Um falso profeta é aquele que fala uma palavra dizendo que foi Deus quem disse, quando na verdade não foi. Eu volto a dizer, eu já disse aqui na igreja, a maior profecia já foi deixada a nós. Essa é a grande profecia. Creio em palavras de revelação, creio em palavras de orientação, de instrução que o nosso Deus traz para nós, mas nenhuma palavra, ela pode contrariar a palavra de Deus. Nada, nem o que ninguém disser para você, que contraria a palavra de Deus, é água boa. Porque toda água boa tem uma fonte, e a fonte é a palavra de Deus. Amados, nós estamos vivendo dias, e cumpre-se a palavra do Senhor nas nossas vidas, em que nós temos ouvido muita coisa. Muitas palavras de homens, mulheres que se levantam como profetas para trazer palavras sobre nós. Pastora, devemos acreditar ou não? A minha pergunta é: tem a palavra de Deus como base? O que está sendo falado, dito, pronunciado, tem comunhão? Está sendo pela palavra de Deus? Se sim, sim. Se não, não. Amém? Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Então, queridos, nós precisamos tomar uma decisão
Pare de tomar água contaminada. Jesus, a ele foi oferecido vinagre. Jesus não bebeu, porque não era aquela água que ele queria. Jesus, ele era satisfeito em Deus, ele não ia tomar qualquer coisa. Assim também precisa ser conosco. Eu não vou beber água contaminada. Você quer abrir a palavra comigo em Jeremias? Jeremias capítulo 2. Versículo 13. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Porque o meu povo fez duas maldades. Abandonaram-me a fonte de águas vivas e cavaram cisternas para si, cisternas quebradas que não podem armazenar águas. O meu povo fez duas maldades. Primeiro, abandonou a fonte das águas da vida. Segunda coisa, construíram para si cisternas quebradas. Ou seja, além de dispensarem a fonte de água viva, ainda buscaram em si mesmo providenciar formas de matar a sua sede. Depois no versículo 18, nos diz assim, capítulo 2, versículo 18, diz assim: E agora, o que tu tens para fazer no caminho do Egito, para beberdes as águas de Sior? Ou o que tem tu para fazer no caminho da Assíria, para beberdes as águas do rio? Ou seja, agora nós vamos ficar procurando lugar para beber água. Por quê? Porque abriu mão da água viva. Porque abriu mão do Senhor Jesus. Porque abriu mão da fonte. Amados, nós precisamos tomar cuidado. Nós temos muitas vezes nos submetidos a conselhos que não vêm da fonte da água viva. A palavra do Senhor diz que nós precisamos buscar conselhos. Mas procure saber qual é a fonte do conselho que você está recebendo. Eu me atrevo até a dizer, ainda que você esteja ouvindo alguém pregar a palavra, o Evangelho, carregue nas suas mãos a Bíblia. Procure saber se de fato é dessa água que essa pessoa tem bebido. Porque Jesus, Ele nos alertou. Ele já nos falou que nós viveríamos esse tempo. Lembra que para Deus nada é novidade? Que ninguém surpreende Deus? O Senhor, Ele já sabia que isso aconteceria. Hebreus 12, versículo 14. Quero abrir com você, Hebreus, capítulo 12, no versículo 14. A palavra do Senhor diz assim, olha: segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Pare de se contaminar com uma água que não é da água viva, com uma água que não é a água que sai da fonte, que é Jesus. Veja bem, quanto mais água suja, mais pessoas serão contaminadas. Quanto mais água limpa, mais pessoas serão purificadas. Amados, nós somos chamados para a purificação. Nós precisamos ser mais seletivos, escolher melhor de que água nós estamos bebendo. Hoje existe uma fonte chamada internet. Amados, que tentação!
Mas não é uma tentação vinda de Deus, porque Deus, ele não tenta. A palavra de Deus diz que o Senhor, a ninguém ele tenta e por ninguém ele é tentado. O Senhor, amados, ele nos experimenta, ele até nos testa, mas nós é quem escolhemos. De que água nós temos bebido? Qual tem sido a nossa fonte? O projeto, o propósito do Senhor é que nós que o conhecemos, bebamos da água viva, da água purificadora que flui dele, que é a fonte. E com isso sejamos purificados. Porque quanto mais pessoas, quanto mais água purificada, mais pessoas serão purificadas. Mas muitas vezes nós queremos jorrar água limpa, mas estamos nos enchendo de água contaminada. Precisamos rever isso, queridos. Nós precisamos matar a nossa sede na fonte certa. Jesus, ele disse para aquela mulher no poço: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Querido, qual é a sua sede? Você tem sede de justiça? Seja o Senhor o seu advogado. Você tem sede de cura? Busque em Jesus, que é a fonte de cura. Ele é o médico dos médicos. Você tem sede de libertação? Busque em Jesus. Ele é a fonte da verdadeira liberdade. O problema que você tem vivido, a sua sede, é sede de uma vida familiar em harmonia. Jesus é a fonte. Ele é o próprio amor. E Ele trará sobre a sua vida, sobre a sua família, a saciedade dessa sede. Queridos, tem problemas? Eu creio sim, o Senhor, Ele deixou para nós médicos. O Senhor deixou para nós terapeutas, para nos ajudarem. Mas, por exemplo, se eu preciso de um médico, e o médico disser para mim: olha, eu vou te prescrever uma medicação, eu vou te prescrever um exercício físico, e depois que você fizer isso, você vai desfazer a sua família. Queridos, essa pessoa não está aqui baseada na fonte. Até ele prescrever um remédio, uma medicação, ok. Até ele te prescrever um exercício físico, ok. Mas quando ele diz, desfaça a sua família, opa, agora ele foi contra a palavra. Imediatamente você precisa dizer para o médico, ou para a pessoa que está te aconselhando: olha, tomar medicação, ok, o Senhor aprova. Fazer exercícios físicos, ok, o Senhor aprova. Mas o Senhor não aprova que eu desfaça a minha família. Pelo contrário, o Senhor, Ele quer curar a minha família. O Senhor, Ele quer restaurar a minha casa. Amados, nós precisamos entender que com Jesus nós nunca mais teremos sede. Porque nele há satisfação total e eterna. Nós precisamos buscar nele. Qual é a sua sede nessa noite? Do que você tem sede? Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele é o Cordeiro de Deus que o Senhor Deus proveu para nós, para que nós não tivéssemos sede mais. O que eu quero trazer para você nessa noite é dizer que aquilo que você precisa, o Senhor já providenciou em Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que vai saciar a tua sede. Jesus é aquele que vai saciar a tua fome. Existem outras fontes, mas você vai beber daquela água e você vai voltar a ter sede. Existem pessoas que têm sede de alegria e vão buscar saciar a sua sede de alegria em festas, em bebidas, em vícios em geral. E no outro dia elas têm sede de novo, e elas vão fazendo de novo.
Existem pessoas que não são felizes no seu casamento, não se satisfazem com a vida conjugal, e aí vão buscar saciar as suas vidas na pornografia, na prostituição, no adultério, e aí elas vão precisar disso de novo e de novo. E a palavra do Senhor diz que onde isso acontece, superabunda o pecado. O pecado ele fica abundante e o pecado aprisiona. Mas o nosso Senhor Jesus amado, o que Ele tem para nós é liberdade. Jesus, amados, Ele mata a nossa sede, mas Ele não mata a nossa sede simplesmente para que sejamos saciados, porque a palavra de Deus diz que o Senhor Ele tem propósitos. Tudo o que Ele faz, Ele traz consigo um propósito. O Senhor Ele mata a tua sede, para que através de você outras pessoas conheçam a fonte. O Senhor Ele é uma fonte não somente para mim, não somente para você, mas é uma fonte para todos. Aquela mulher, depois que ela tomou daquela água, que é Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz que ela saiu correndo. E ela disse assim: olha, eu encontrei a Jesus. Eu encontrei aquele que é o único que pode salvar. E aí Ele me disse que agora eu não vou ter sede mais. Queridos, existem muitas pessoas sedentas. Se você ainda tem sede, eu quero te convidar nessa noite, venha até Jesus e beba da água da vida, e o Senhor vai saciar a tua sede. Se você já bebeu dessa água e você não tem sede mais, em nome de Jesus eu te convido a ensinar a outras pessoas o caminho da fonte. Eu disse algo quinta-feira e eu quero retornar, eu quero voltar a dizer: saber onde está a fonte não mata a sede. O que mata a sede é beber a água. Saber onde é que a fonte está não sacia. O que vai nos saciar é nós bebermos da água da vida. Então eu quero te convidar nessa noite a orar comigo, a orar e a dizer ao Senhor: Senhor, eu tenho sede. Diga a Jesus: Jesus, eu sei que da sede que eu tenho, só o Senhor pode matar, só o Senhor pode saciar a minha